Meu querido povo, meu abraço. Um jurista lá de Santa Maria, ontem me ofendeu, através do padrinho dele lá, que eu não sei o que aconteceu lá, foi atrás de um jurista lá para entrar em contato comigo, e o jurista desaconselhou ele a ser meu amigo, porque descobriu lá na minha história lá, eu não sei se eu tenho história, mas ele descobriu que eu sou um marginal e que eu não escrevi Constituição nenhuma. Aí eu disse para o homem que me desse o nome dele, porque essa gente eu estou anotando tudo, e cada um desses que sabe da minha vida vai ter de aparecer na minha frente isso dentro de poucos dias, ali na Papuda. Eu vou lá, daí vai ter uma sala lá, e daí eles vão me ver, olhar na minha cara e apresentar as provas que tem contra mim. Até agora ninguém me chamou de corrupto. Com certeza estão fazendo o zelo dessa minha marginalidade. E eu ofereci no Facebook, já uns 2 anos atrás, US$ 1 milhão para quem descobrisse meu currículo dentro desse mundo. Isso aí eu estou repetindo agora. US$ 1 milhão para quem trouxer algum currículo meu envolvido em corrupção, em roubo com político, enfim, nessa vida que eu combato aí. Quanto ao resto dos currículos que o PT apresenta, esse caquedo, aí, essa sujeirama, esse esterco, esse estrume que forma essa gente, não vai ficar em branco. Porque os meus quase 60 anos no mundo de inteligência, combatendo bandidos, me criou a convicção de que o apodrecimento de uma civilização não sai na cúpula do poder. Ele começa nessa gente aí. A picaretagem, que sem se informar, sem buscar a essência das coisas, eles começam a falar. Isso chama-se a execração, começa a execrar. Daí da execração passam para a agressão. E aí passam para a calúnia. Eu já passei por tudo isso aí. O que foi escrito sobre mim, tem uma pessoa que cuida só disso, descobrindo os endereços, e se é verdade, se é fake, esse troço tudo. Está tudo esclarecidinho. Então, essas pessoas daí, assim que eu tiver o meu expediente normalizado, aí eles vão conversar comigo, eu vou me apresentar para eles, e eles terão de ter as provas de todos os currículos que eles apresentaram aí sobre mim. E isso também chegou a novidade ainda não tinha acontecido. Mas ele disse que é mentira, que eu não escrevi Constituição nenhuma. Mas ele não disse daí das provas dele. E é uma coisa engraçada que a Constituição, se eu não escrevi ela, eu estou também oferecendo mais US$ 1 milhão para a Ordem dos Advogados do Brasil e as universidades do Brasil, para fazerem aí um debate sobre constitucionalismo, sobre a Constituição brasileira e sobre a vida civilizada, regida por ente ideológico, instituído pela lei, exercido pelo direito e consolidado pela justiça. Porque essa linguagem, dizem a maior parte dos docentes que eu conheço, que é praticamente exclusivista minha. Eu não acredito, porque temos grandes constitucionalistas no Brasil. Um deles é o ministro Gilmar Mendes, que hoje eu enviei um ofício convidando ele para fazer parte na
assessoria jurídica do Departamento de Estado de Defesa, que está sendo criado no Gabinete da Presidência da República. Se o doutor Gilmar Mendes aceitar, eu terei um grande jurista ao meu lado no Gabinete da Presidência da República. Vai me ajudar muito. Também hoje aconteceu um fato inédito. Eu tinha falado aqui, em termos meio liviano, de desafio, que eu estava sem advogado para suprir a vacância que eu sofro na Advocacia Geral da União. Apareceu um advogado do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Me sensibilizou, não apenas pela rapidez com que ela me atendeu, como a confiança que, é claro, eu sempre gozei dessa confiança no meio dos advogados, mas fazia tempo já que eu estava fora e fiquei sensibilizado, fiquei bem emocionado mesmo. Vou esperar passar a euforia da emoção, mas já tenho quase a convicção de que vai ser a nova advogada-geral da União. E como é gaúcho, eu acho que ela merece uma homenagem. A Cúria foi presente da minha amiga Cecília, mas a erva do Rio Grande do Sul trazida pela minha amiga a Rosana. Parece que foi a Rosana lá que com o Repsari se encontraram. Estão vendo, talvez, aqui a fachada mudou. A minha amiga, Claudinha, lá de Belo Horizonte, ela parece que sabe quando o meu cabelo passa das fronteiras da orelha, e eu gosto de ficar daquele jeito. Mas ela veio aqui e começou a me perturbar que estava na hora de recuar o cabelo para a fronteira acima da orelha. E fez isso. Inclusive pintou. E aí ela mesma disse que fiquei bonito, eu não sei, mas mudou a fachada. Todo mundo diz que modifiquei para mais novo, que não me interessa, porque quando eu era bem mais novo, eu sofri um problema muito grande. Eu sabia muito, e aí quando eu extrapolava no que eu sabia, as pessoas ficavam pensando que era mentira, porque diziam não corresponde à idade que ele tem. Deve ter lido em algum livro e está dizendo que é dele. Agora, eu quero ficar velho para aquilo que eu sou obrigado a enfrentar na minha envergadura de estadista, para não dizer nisso que eu teria um marqueteiro me assoprando, como é tudo os políticos fazem. Vem a Claudinha aqui, me faz o cabelo ficar desse jeito e pinta. Eu quase que não tenho mais vontade própria, porque esse é meu povo aqui, porque eu quero bem demais. Daí deixo que faça o que dá na cabeça deles. E é tudo bem interessante, que no final das contas eu gosto de tudo. Mas vou destacar da Constituição. E vou ser bem claro, sem modéstia. Tem 500 mil reais aí por vagabundo, cafajeste, que quiser vir provar para mim este livrinho aqui, ó. Eu tenho uma honra muito grande em apresentar. Eu tenho 52 livros escritos aí pelo mundo, mas este aqui é a minha própria aula. É 500 mil reais aí, por vagabundo que você viu nas televisão, viu na empresa do mundo aí, para ele provar que eu não tenho autoria neste livro. Júnior, os docentes, Júnior, os expertos aí, os juristas, porque uma boa parte dos advogados, que são advogados mesmo no Brasil, passaram pelo meu escritório, passaram pelas minhas assessorias. E aqui,
Acho engraçado que o PT, pregando o socialismo, e eles nunca leram aqui, porque o PT não aprovou a Constituição. A Constituição não se aprova. Mas, na época, o ministro, aliás, o doutor Ulisses Guimarães, dizia: nada impede de nós submeter a Constituição à aprovação deles aí. E aí o Lula disse que não aprovava a Constituição e saiu de lá. Sobrou só um constituinte do PT, que ficou na sessão lá, aprovou a Constituição e o PT expulsou ele do partido. Depois, na Assembleia de Promulgação da Constituição, o Lula liderou as esquerdas lá e depois que deu presença, assinou o livro lá, aí ele foi para a tribuna e disse que as esquerdas não aprovavam a Constituição e se retirou da sessão. Mas o quórum de aprovação já tinha sido dado pelas esquerdas e aí não precisava mais da presença física deles lá. E o Lula, por causa disso, esse histórico, eu acredito que eles nunca leram a Constituição, porque se tivessem lido, ele tinha alicerçado aqui, no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, o socialismo que ele não conseguiu alicerçar em lugar nenhum, porque numa civilização ou tem alicerce constitucional, ou é uma bobagem que não vinga. E aqui está dito que é dentro deste inciso da Constituição que eu quero abraçar todo o povo brasileiro. Tanto aqueles que o Lula, durante todos esses anos aí, incitava a violência, os sem terra contra os proprietários, os trabalhadores contra os empresários, as domésticas contra as patroas, enfim. Uma coisa louca, absurda. Recebo o meu abraço, todos os brasileiros, sem distinção. Dentro do artigo 3º, inciso 4º da Constituição, que eu escrevi. Inciso 4º, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Como magistrado supremo da nação, este tem de ser o meu alicerce de governo. Sem socialismo, sem nenhum tipo de ismo, mas cumprindo as minhas tarefas do primeiro peão da nação, com alicerce no artigo 3º da Constituição, que é a base da civilização brasileira. Nesta base, repito, meu abraço. Estou abraçando tanto e não estou bêbado, porque uma coisa que vocês vão descobrir, eu não tomo nenhum tipo de bebida de álcool. Não tomo nem refrigerante, nem cerveja, nem nada. A única coisa é a água e principalmente um chimarrão. Eu não sei se o chimarrão é por um hábito ou se é por uma homenagem ao meu pai e ao meu povo gaúcho. Mas seja lá por o que for, o chimarrãozinho está sempre do lado. Eu tenho falado aqui que o Temer é o supremo chefe da maçonaria satânica. Eu preciso esclarecer, como magistrado do Estado. Não confundo nessa informação com o Grande Oriente do Brasil, as grandes lojas, nem suspeito o rito escocês
antigo e aceito. E por que não me declarar? O que me impede? O que está acima ou abaixo do meu caráter, da minha honra, da minha hombridade? Se eu sofresse disso, eu estaria plantando batata e criando galinha em qualquer lugar aí pelo Brasil lá fora, porque as terras são muito boas. E eu faria riqueza nisso. Então, a base do que eu tenho de dizer ou não dizer, do que eu tenho de declarar ou não declarar, é a minha hombridade, a minha honradez, o meu caráter e a minha lucidez. E dentro desses alicerces de personalidade, eu declaro com muito orgulho, muito entusiasmo e muita segurança das minhas convicções. Nós, maçons, não nos declaramos assim, mas eu estou me declarando ao povo brasileiro, que nem todos são maçons. Por esse título, os meus irmãos me reconhecem. Então, repito, a acusação em que eu embaso o bandido terrorista, apátrida genocida, ladrão do país, estelionatário, Michel Miguel Elias Temer Lulia. É da maçonaria satânica. E que hoje se conjuga com o culto de feitiçaria que eu considero mais terrível, que é a magia negra. Considero terrível, não porque eu tenha lido alguma coisa a respeito, é porque se eu for lidar com feitiçaria, eu sei lidar muito bem. Eu entro num terreno de magia negra e só não faço uma coisa lá dentro: sacrifício de crianças. E assim que eu tenho encerrado uma etapa aqui com as chamadas evangélicas ou pentecostais, eu vou pedir à Polícia Federal que comece a levantar as crianças desaparecidas dentro de Brasília, ou que tem destino suspeitável para esses rumos. Então, é claro que a gente sabe de alguma coisa bem séria. E agora, um esclarecimento sobre os candidatos aí. Tem o tal de Major Olímpio, que vem conversando bobagem aí, através de vídeos, dizendo que os militares decidiram fazer a intervenção por eleição. Esse sujeito, que é militar, ele está entre aquela porcentagem de 11% a 14% de malacos que vestem farda. A maior parte se identificam como comunistas, socialistas, mas na verdade não são nada. O militar, ou ele é militar, ou ele é um estrume, porque não é nada. Esse sujeito, na fala dele, diz que as eleições deste ano vão ter 600 mil candidatos provenientes dos quartéis. Em primeiro lugar, não vai existir eleição. O ato interventorial constituinte, no qual eu já suspendi tudo isso, já acabei com os partidos políticos, ainda não saiu a público porque eu preciso prender
o malaco o capacho, está a serviço do bandido Michel Temer no Diário Oficial da União. Para não criar discussão com ele, eu estou esperando, porque dentro de pouquinho tempo eu vou começar a despachar no Palácio do Planalto, e é claro que aquela gente que está ali não vai ter mais espaço lá dentro. E esse eu vou mandar prender e fincar na cadeia. É um capacho sem qualificação no meio de pessoas honradas. Pare de prestigiar candidatos. Não vai existir eleição. Porque eu, como comandante supremo das Forças Armadas, decorrente da minha investidura de presidente constituinte da República, já tomei as providências. Não é ato de autoritarismo. Longe de ter vocação ditatorial. Se tivesse, não era autor da Constituição. Não faço nada que extrapole dos dogmas constitucionais. Mas quem acabou com as eleições este ano foi a bandidagem do poder. Aliás, o Foro de São Paulo, com o Estado Islâmico, as organizações terroristas que o integram, com o Instituto Lula, José Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Essas são as peças que assaltaram o poder em 2014, pelas eleições terroristas daquele ano, feitas com dinheiro roubado da Petrobras, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo, com o qual fabricaram o mandato da Dilma nas urnas eletrônicas, cujo inventor nos Estados Unidos já faz 10 anos que está na cadeia e foi multado em 170 milhões de dólares, porque nos Estados Unidos tem uma lei que o sujeito que inventa instrumentos industriais lá, que desprestigia a indústria americana, ele vai para a cadeia e sofre uma multa. E foi o que fizeram com ele, quando ele inventou as urnas eletrônicas. E as urnas eletrônicas são usadas hoje pelo Brasil, pela Venezuela, e a periferia comunista que integra o Brasil terrorista deste momento. Não é usada em nenhuma outra parte do mundo. Porque são graváveis, como aconteceu nas eleições de 2014. Então, a partir de 1º de janeiro de 2015, não existe mais nenhuma lei que seja aplicável no Brasil. Não existe nenhum ato de Estado que seja juridicamente sustentável. Não existe absolutamente nada saído do Congresso Nacional, com a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal, que tenha validade jurídica, a não ser como atos terroristas de ataque ao povo brasileiro. No massacre que o Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos pratica contra a nação. Esses atos todos só servem para engrossar a acusação contra essa gente. No crime contra a humanidade, que ela sofre no genocídio da nação brasileira, de mais de 11 milhões de pessoas exterminadas. Então, todos esses atos, todas as leis deles, as emendas constitucionais, as
medidas provisórias, enfim, essa diarreia verborrágica que está aí, vai compor a denúncia contra essa gente. É para isso só que serve. Essas multas que estão sendo aplicadas por um ministro entre aspas, porque é um bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, porque não se pode ter conceito desse sujeito no Supremo Tribunal Federal, a não ser pela regra universal de direito acusatório que diz: quem, de qualquer modo, se associa a bandido ou a quadrilha de bandido, se faz parte nos crimes por eles praticados. E esse sujeito caiu no Supremo Tribunal Federal por escolha de Michel Temer, primeiro servindo, já desde suas origens lá em São Paulo. Trouxe ele para o Ministério da Justiça, onde ele tentou esculhambar com a Lava Jato, dispersar as equipes das operações policiais ali. E dali, Temer entroxou no Supremo Tribunal Federal. E dentro do Supremo, esse bandido, dizem uns, que aplicou uma multa de 460 mil reais, outros dizem 520. Eu estou solicitando as informações corretas para as providências que a coisa determina, em cima dos empresários que se agregaram ao primeiro ronde do cerco ao país de desabastecimento. Eu aqui, ó, pensei, legalizei perante os poderes constitucionais, como a Constituição determina, entrei em contato com os meus amigos caminhoneiros e fizemos a primeira apresentação do cerco ao país de desabastecimento. Isso aí se desenvolve numa estratégia interna assentada em estratégia externa, que é o socorro humanitário, que eu, na Constituição que escrevi, construímos com Ulisses Guimarães, Afonso Arinos, Severo Gomes, Teotônio Vilela, porque o resto lá era o resto. Tanto que, 30 anos depois, com a Constituição na mão, eles sequer aprenderam a ler o livro. Então, não escreveram nada nele. E aproveito para explicar. A Constituição nossa, ela é um pouquinho difícil para ser dominada, porque nós tínhamos um problema quando nós estávamos escrevendo ela. Nós precisávamos das esquerdas na Assembleia de Promulgação. E as esquerdas diziam: se essa Constituição não der caminho para nós buscarmos o poder, nós não vamos aprová-la. Nós imaginávamos que eles não eram tão burros como se manifestasse e não aparecesse na Assembleia Constituinte. Dr. Ulisses Guimarães e Severo Gomes eram os que mais se preocupavam com este problema. Então, o que nós fizemos? Isso não foi genialidade nossa. Eu tive 3 monstros sagrados do constitucionalismo. Lá em Curitiba, no Paraná, me supriam daquilo que faltava para a gente.
E então foi suprimento desses monstros sagrados que disseram: não tem problema de colocar o que as esquerdas querem. Vocês pegam os caminhões de emendas que eles faziam, o problema é tirar alguma coisa daquilo ali que dê mais ou menos a impressão do que eles querem. E fazemos a Constituição com aquilo que seriam leis complementares juntadas ao texto. E os constitucionalistas nunca vão ter problema no manuseio do livro, porque eles vão ver claramente o que é a Constituição e o que são as leis complementares não embutidas, algumas principiadas dentro do texto e espalhadas depois como adendos dela. A Constituição é aquilo que eles chamam de cláusulas pétreas, porque uma Constituição não demanda de texto e norma. A Constituição mais velha que nós temos no mundo, que é a gênese do constitucionalismo, e não se consegue fazer outra melhor, é os 10 mandamentos. 10 artiguinhos. Eu sempre fui bom memorizador. Eu memorizei os 10 mandamentos em uma tarde, e até hoje eu sei de cor. Mas a média das crianças aí é uma semana, sob a orientação do pastor ou do padre, e memoriza os 10 mandamentos. Isso fica para a vida inteira. A Constituição americana são 10 artigos, adaptados para o mundo da política. E a nossa também não vai muito além disso. São as cláusulas pétreas, ou seja, as bases dogmáticas da civilização cristã religiosa brasileira. Fora as cláusulas pétreas, daí são as leis complementares. Aquilo que eles emendam e remendam, a Constituição, eles emendam nas leis complementares. Isso mostra a burrice bem grande, bem escancarada, desse povo que engana os brasileiros, rouba a confiança deles, rouba mandatos como legisladores, e são os piores analfabetos que a nação suporta. E vem emendar a Constituição. Cada interesse de bandido não encontra suporte ainda para se ajustar ao roubo do país, alguém inventa uma emenda aqui na legislação complementar da Constituição e faz uma emenda à Constituição. E o interesse do grupo de bandidos fica institucionalizado. Foi assim que eles institucionalizaram o Estado paralelo, comunista, terrorista de bandidos. Com o roubo do país, o massacre da nação e a destruição da pátria através do crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras. Hoje se divide em 6 blocos, chegando ao crime comum de campo, que Michel Temer, há 2 meses, através do que ele chama de intervenção no Rio de Janeiro, está organizando lá. Não está combatendo crime, coisa nenhuma. É tanto que esse crápula
está usurpando o comando do Exército não dá o número dos soldados que ele já matou nessa operação no Rio de Janeiro, organizando a bandidagem de campo lá no Rio, para que dali do Rio ela se organize no restante da República. Porque, para combater o crime, existe uma lei muito velha, que nenhum general pode ignorar. Nenhum policial federal pode ignorar. Nenhum oficial da polícia militar pode ignorar. Porque isso aí é ensinado nas escolas policiais, é ensinado nas academias militares, e eu aprendi também na escola. E é tão insistido para a gente, que a gente decora. Para tirar os bandidos da rua, você tem de tirar do poder aqueles que nas respectivas investiduras de autoridade produzem a degradação moral que os gera. Esta é a lei de expurgo da civilização quando a marginalidade excede a taxa normal da procriação humana na deficiência espiritual das pessoas. Então, quero repetir as multas. As multas que estão circulando por aí dizem que foi fabricada pelo bandido Alexandre Moraes. Isso aí não é multa, não é coisa nenhuma. É um bandido. Em primeiro lugar, multa tem foro próprio. Tem autoridades próprias para isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal não pode se envolver nisso aí. Então, além de ele ser um bandido alojado no Supremo Tribunal Federal, é um bandido alojado lá a serviço do Estado paralelo, comunista, terrorista de bandido, sediado no Palácio do Planalto sob a chefia de Michel Temer. É a corporação terrorista de bandidos que gere a organização toda. Não tem valor nenhum. Eu estarei entregando a Confederação Nacional da Indústria, que já marcou presença no cerco ao país de desabastecimento, eu estarei oferecendo, eu estarei vindo a CNI, a CNC e a CNA que remetam o endereço para todas as pessoas que tenham sofrido multa pelo cerco ao país de desabastecimento, remetam para esse endereço, que eu estarei chefiando uma equipe de advogados para começarmos a brincar com essa bandidagem, começarmos a metê-los na cadeia pela Polícia Federal. Inclusive, já vou pedir esta semana que a polícia requisite o japonesinho da Lava Jato, que virou estrela. E nós precisamos ocupar espaço de muitas estrelas que já sumiram. O japonesinho começar a buscar essa gente para a papuda. Seja ministro, seja lá o que for. Então, minha gente,
o cerco ao país de desabastecimento, eu instalei ele no dia 21 de maio. Fizemos a primeira escaramuça de ajustamento do inimigo dentro da área dele, porque o objetivo é a prisão de Temer, a reintegração da instituição da presidência da República à União, para que eu comece o expediente ordinário da minha investidura no Palácio do Planalto. Enquanto a Polícia Federal, porque é encargo dela, o decreto de prisão está devidamente formalizado, como a Constituição determina, perante o Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República e demais poderes constitucionais, ao encargo da Polícia Federal. Estou tomando providência hoje, já tomei, contra o diretor Rogério Daloro, que ordinariamente já está em curso nos crimes de prevaricação, condescendência criminosa e subtração do meliante Michel Temer à ação da Justiça Militar, porque ele está em curso na Lei 770/83, que é a Lei de Segurança Nacional. Eu requisitei o Daloro pelo precedente dele na Lava Jato. E o designei como diretor da Polícia Federal. Mas não está correspondendo à minha confiança. Estou aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Mas se ele persistir na conduta que está tendo, irá para a cadeia. Quero referir agora a próxima etapa do cerco ao país para desabastecimento. Está o encargo do coronel Carlos Alves e do fuzileiro naval Pedro Matos, onde se junta também o coronel James Corlett e outros aí que não precisam ser nominados. Porque estamos resolvendo o problema hierárquico do Exército e da Marinha para que os fuzileiros navais e as tropas do Exército fiquem diretamente sob o meu comando. Mas como não queremos criar animosidades no meio das tropas, a gente está fazendo isso. Pela minha experiência de guerreiro, a minha idade profissional bem avançada e a cautela que Jesus nos recomenda. Sedes prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, minhas amigas, meus amigos, vocês fazem parte da presidência da República, tanto pela vossa presença desde o dia 29 de dezembro de 2017, quando tomarem posse nela, pelo povo que vocês são, no exercício direto do poder, quanto pelo abrigo que, nessa jornada,
fizeram em meu coração. E o meu coração é do meu espírito, que não é tridimensional, é multidimensional. Então, o espaço guarda a todos. O meu abraço e confie em si mesmos, porque eu confio em todos. Obrigado.